Convido nossos irmãos a fecharmos os olhos e juntos fazermos uma oração. Bondoso Deus, glorioso e grandioso Pai, louvado e exaltado seja o Deus Santo. Venhamos abençoar, nos livrar de todos esses lados do inimigo. Derrama possam dobrar os seus santos filhos em poder de cada um de nós. E nesse momento, Senhor, que caia esse amor, mas o Deus Santo Espírito fala, em nome de Jesus. Amém. Meu sermão tem como título Coragem. A psicologia se apropriou desses conceitos às questões. O apóstolo Pedro, em sua carta, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, versículo 9, sem dúvidas, é um bom exemplo de resiliência. Guarde essa palavra para o final. Resiliência. Ela enfrentou duras provas. Ele enfrentou duras provas. Foi perseguido e morto. Ele não foi morto, ele não teve medo. Ele teve coragem. Ele morreu crucificado com a cruz investida, pois, de acordo com ele não se achava digno de morrer no seu nome. Convido a minha amada igreja a abrir nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versos de 8 a 9. 1 Pedro, capítulo 5, versos de 8 a 9. Amém, igreja? Diz assim a palavra de nosso Deus: sede sóbrios e vigiem. O diabo, nosso inimigo, anda ao redor, rugindo como um leão, a quem possa levar. Versículo 8: Pedro estava aviso. Sede sóbrios, ou seja, fiquem atentos e vigiem. O diabo, vosso inimigo, anda em si, fugindo como um leão. Nossa. O versículo 8 de 1 Pedro vai falar sobre a vida do ser humano na sociedade. A vida do ser humano é assim, só rotina. Levanta, só os dentes, se bloqueia assim. Adolescente, jovem, vai para a escola, faculdade, estuda, chega em casa, almoça, e à tarde vai fazer as tarefas, e ao termino vai para o lazer, janta e dorme. Essa é a vida de uma pessoa normal na sociedade. A vida de um adventista do sétimo dia não se pode ser comparada com a vida de outras pessoas. Porque a vida uma pessoa adventista é levantar, orar, escovar os dentes, fazer a devoção, ler a Bíblia, fazer o culto familiar e em seguida fazer as atividades civis, para depois chegar em casa, almoçar, ter a tarde o tempo todo e à noite, quando tiver o pôr do sol, também fazer o pôr do sol com a família. A rotina do adventista é bem diferente de outras pessoas. Vai chegar um tempo em que vão lançar o segundo decreto dominical. E muitos dos adventistas irão fugir, irão nos matos, se esconder, viver em interior, mas não terão medo. Não terão medo. Coragem. Todos nós precisamos de coragem. Jesus afirmou em Mateus, quando os discípulos estavam no mar aberto,
Na segunda vigília da noite, eles tiveram medo, porque o mar estava furioso. E Jesus estava lá deitado de boa, porque ele já sabia disso. Pedro exclama: Mestre, salve-nos, iremos afundar. Jesus levanta a mão e acalma o mar. Jesus fala: aonde estão a coragem de vocês, homens de pequena fé? Josué, outro exemplo. Josué capítulo 1, versículo 9 diz: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Deus está com a gente, mesmo nos momentos mais turbulentos de nossas vidas. Deus está conosco. Irmãos, precisamos assim ser como Josué, firme na fé e corajoso. Amém. A Segunda Guerra Mundial foi um dos episódios mais marcados do século XX. E um dos mais horrendos de toda a humanidade. Imagine viver em campos de concentração, seria horrível. Imagine você no lugar de um judeu, dentro de uma câmara de gás, em Auschwitz, na Polônia. Imagine você num campo de concentração em Varsóvia, na Tchecoslováquia, na França, nos países em que a Alemanha dominou durante a Segunda Guerra Mundial. Imagine você naquele exato momento, hoje à noite, você não tinha um quarto para dormir. Você era trabalhar forçado 24 horas, com direito a um pedaço de pão e mal bebia água. Muita gente morria por conta da desidratação. Muita gente não aguentava a fome. Isso era necessário para o corpo estar em preparo para o próximo dia. E muita gente morria. Mas um médico enfrentou na pele durante 3 anos em quartos diferentes nos campos de concentração. Esse médico se chama Viktor Frankl. E um dos seus discursos, ele fala: tudo pode ser tirado de um homem, tudo. Mas uma coisa é certa: a última das liberdades humanas, escolher a sua atitude em determinado conjunto de circunstâncias, em escolher o seu próprio caminho. Quantos hoje estão com medo? Muita gente tem algum medo. Medo de animal, medo de pessoa, medo de qualquer outra coisa. Muita gente não tem esses medos, mas tem apenas um medo que essa pessoa tem. Eu tenho certeza que o maior medo dessa pessoa é a morte. Mesmo depois, no final da Segunda Guerra Mundial, Vitor conseguiu ultrapassar a depressão e seguir a sua vida normalmente. Imagine você dentro de um buraco cheio de lama, e do outro lado, soldados atirarem em você gás para você morrer. Lançarem vários tipos de gás só para você morrer. Esse homem passou num campo de concentração, sobreviveu dentro de uma câmara de gás, porque esse gás era o gás lacrimogêneo. De acordo com a química, o gás lacrimogêneo é um dos gases mais mortais de hoje em dia.
capaz de matar o ser humano em apenas 1 minuto. Basta você inalar o gás do seu sistema, é colapso. Seu pulmão para de oxigenar, seu coração para de pulsar, bombeação, seu cérebro delira e você mas a maioria não tem compreensão alguma dessas importantes verdades. Se Deus nunca as tivesse revelado. Os tratados, verso 3, está presente. Quantos hoje têm passado por alguma situação? Tem uma pequena história que eu estudei no Instagram. Essa história é de um jogador de futebol que hoje é um grande exemplo. O seu pai falou em uma entrevista que quando eles não tinham nada, ele dava um jeito. Certa vez ele chega, o seu pai fala: pai, eu quero comer. Ele fala: meu filho, não tenho nada. Então ele fala: pai, eu vou tomar uma coragem. Quando eu crescer, eu vou ser um jogador de futebol. Eu vou tirar a gente do que a gente está hoje. E hoje em dia, ele é um dos jogadores ricos de futebol. Esse menino jovem se chama Henrique. Ele tirou seu pai da situação financeira, da pobreza, da fome, da miséria, para colocar ele numa mansão de luxo, onde ele tem comida, onde tem lugar para dormir, onde tem lugar para se banhar. E nós hoje? E nós hoje? Quantos de nós hoje pensa em algo maior, mas não tem algo necessário? Não tem a coragem de enfrentar aquilo? Não dobra-se de joelhos e tem a coragem de conversar com Deus, pedir e exclamar em alta voz: Senhor, eu quero. Basta você ter apenas coragem e fé. Todos nós passamos por circunstâncias difíceis da vida e por grandes provações. Irmãos, assim como Frank, assim como Josué, Pedro, eles enfrentaram a morte. Como Estevão, como Mateus, como Tiago, como João, e entre outros apóstolos de Jesus, enfrentaram Pedro, mas morreram com coragem. Morreram porque acreditavam que Jesus estava com ele o tempo todo. E quantos de nós hoje acreditam que Deus está conosco? Essa noite, essa é a sua decisão. Quantos acreditam que hoje Deus está do seu lado o tempo todo? Muitos de nós hoje sapatearam, mas basta você ter apenas fé do tamanho do grão de mostarda. Você dirá ao monte: sai daqui e vai para cá, e ele te obedecerá. Quantos aceitam o amor de Jesus? Pois então, vamos cantar um hino no início: coragem para vencer. Que durante esse hino possamos refletir sobre o amor de Deus.
são chamados à ceia das portas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Quantos de nós hoje está disposto a deixar tudo de lado e ter coragem de irmos juntos rumo a cada instante? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia que nos deixou faltantes. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento de nossas mesas. Obrigado por nos sustentar a cada novo dia. Nos abençoe, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo lindo sermão que foi pregado essa noite. Cada irmão, cada irmã está aqui conosco, Senhor, para ouvir o seu amor. Que possamos, Senhor, sair daqui com a mente cheia do seu Santo Espírito sobre o coração de cada um de nós. Nos leve em segurança aos nossos lares, a companhia dos teus santos anjos. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós.